Oi família, tudo bem? Eu sei que vocês estão acompanhando mais um dia, mais uma história nesse sábado, dia 22 de julho, quase acabando o mês de julho, entrando em agosto, né? Entrando em agosto. Bom, a gente já tá no mês 7, dia primeiro já é mês 8. Então, continuando. Eu vou contar agora o motivo da história de eu não ter uma casa. Como hoje eu gravei os stories contando, soltei dois pra vocês. O motivo de eu não ter uma casa e o motivo do lote do terreno que não foi pago, que eu vou contar pra vocês. Tudo tem uma história, tudo tem uma história. Aí eu também já tenho que falar aqui um motivo também sobre a certidão de casamento da minha mãe, que tá sendo resolvida, porque eu tenho uma outra história pra contar sobre isso, que eu não posso gravar agora, não posso contar agora, porque senão depois eu vou ter que apagar do YouTube, porque eu não vou poder postar, né, gente? Eu não gosto de gravar vídeos pra deixar gravado há muito tempo pra soltar pra vocês, entendeu? Bom, inclusive vocês sempre perguntam do entulho, eu sempre vou mostrar nos vídeos a realidade, ó, tá vendo? Não, olha, o céu tá lindo, lindox, lindox. Olha só que lindo. Bom, mas continuando aqui. Continuando. Bom, porque eu não tenho uma casa. Todo mundo sabe que eu tenho 3 irmãos. Que é eu contando com ele. Eu tenho 3 irmãos. Contando eu, o Cauã e minha irmã. O nome deles são Carol, o nome de uma irmã. Eu tenho uma irmã mais velha. O nome dela é Carol. Eu tenho um irmão de 10 anos e eu tenho eu de 16, que minha mãe tem. E eu tenho, contando parte de mãe e parte de pai, só tem eu e o Cauã. Agora parte de pai eu só tenho 3, que é eu, a minha irmã, a minha irmã Bia e o Cauã. Agora a minha irmã Carol é filha de outro pai. Aí vocês vão perguntar assim, como assim? No caso eu tenho eu, o Cauã, a Carol e a Bia. Somos 4 irmãos. No caso, com o pai, né? De sangue. Contando eu, contando a Carol, somos 4. Agora contando só a parte de pai, somos 3. Então, antes do meu pai casar, antes dele se relacionar com minha mãe, ele tava com outra pessoa. Ele era casado com a Nena, né? E ele foi casado com a Nena, né, e tudo mais, ele teve uma vida. E depois que ele conheceu minha mãe, ele deu um bem pra ela, que foi uma casa. Então, assim, aquela casa lá, se ele não tivesse dado, poderia ser nossa aqui em Goiânia, ele compraria. Vamos supor, se eles não fossem casados e não tivessem filhos, e só tivesse migrado e não tivesse dado certo separado, ele não tinha que pagar nada pra ela, porque ele não ia ter nada relacionado. Como ele teve uma filha, ele teve que dar um bem pra ela, deixar um bem pra ela. Ele comprou a casa e deu pra ela, entendeu? Ele comprou aquela casa e deu pra ela. Então aquela casa ainda tá no nome do meu pai, mas não. Aí vocês vão falar assim, por que vocês não pegam ela pra vocês? Não. Por que não? Porque certo é certo. Se a Nena tem aquela casa, é dela. Então parabéns ainda pela sua história com meu pai. E bom, continuando. Eu não sei o motivo que ainda o IPTU tá no nome do meu pai. Eu não sei como tirou, porque eu acho que não tem como tirar mais, né? Porque ele morreu, né? Então, no caso, vai ficar pra sempre no nome dele, IPTU. E não dá, se fosse pra dar errado se fosse pra dar algum problema naquela casa com a gente, fosse pra justiça, no caso a gente ia falar na justiça que a gente não queria nada. Mas a gente dá graças a Deus que não deu nenhum problema, porque a gente não quer dar problema pra ninguém. A gente não quer caçar confusão, nem briga com eles, né? Confusão assim que eu falo é de pegar, tomar a casa deles e ficar com ela, né? Porque é dela, então ela tem todo o direito de ficar com a casa, porque é dela. E assim, eu tava até com medo quando a gente começou a resolver esses negócios do meu pai, porque na hora de colocar no laudo, na hora de colocar no negócio lá do certidão de óbito, a minha madrinha perguntou se meu pai tinha algum bem, tinha algum lote, alguma casa,
né? Se ele tinha algum terreno, algum bem para colocar, né? No caso. E graças a Deus nunca deu problema nessa casa, porque a gente não quer que dê problema, né? A gente não quer que nenhum advogado mexa com isso, porque é dela e ela tem todo o direito. A não ser, tipo assim, eu não sei se o advogado falasse que é um bem direito da minha mãe, a minha mãe ia falar pra passar pro nome dela pra poder entregar a casa no nome da Nena, né? No caso. Então aquela casa não era da minha, não era da Nena, da ex do meu pai. Aquela casa não era dela, era da Bia, era direito dela. Meu pai deu pra ela, de presente, a casa pra ela. No caso, se ela casasse e não quisesse comprar uma casa, a casa ia ter que ficar pra ela, e a mãe dela que ia ter que sair com o filho dela e morar de aluguel, comprar outra casa e outra coisa. Só que a minha irmã, como ela é casada, ela vendeu a parte dela pra mãe. Então ela vendeu a parte dela. O que é a parte? Porque a mãe só morava lá por causa da filha. Entendeu? Quando a minha irmã era de menor, ele comprou e deixou no nome dela. Que quando ela tivesse maior de idade, ela podia tomar posse do bem e poder fazer o que ela quisesse como é que fala? Se fruir com esse bem. Se ela pudesse ficar, se ela quisesse ficar, se ela não quisesse ficar, ela vendia, alugava, colocava do jeito que ela quisesse. Então ela não quis, ela vendeu a parte dela pra mãe. Só que a mãe não tem a escritura da casa no nome dela. Tá no nome do meu pai. Só que a gente não tem nada a ver com isso. Então, assim, a gente nem se importa disso. Tá no nome. Mas a Nena, eu chamo ela de em vídeo eu falo que ela é minha madrasta. Porque assim, eu chamo ela de Nena. Eu vou chamar ela de Nena aqui no vídeo. A Nena, uma vez ela contou pra nós que quando ela foi puxar o IPTU pra pagar, ela falou que consta no nome dele um lote. E eles perguntam na hora que ela vai puxar se aquele lote é dela, porque aí ela tem que pagar, né? Aí ela disse que não. Aí o que acontece? Eu não tenho uma casa porque eu morava no lote de bens de família, que meu pai tinha por direito, porque eles são os irmãos. Meu pai tem irmãos, que eu tenho uma madrinha, que é irmã dele. Eu tenho meu tio, Isaías, que é irmão dele. Eu tenho meu tio Quei, que é irmão dele. Eu tenho meu tio... Eu tenho... Ih, são muitos irmãos, não vou contar aqui porque é muita coisa. E aí, a gente morou naquele lote. Naquele lote me contaram que morreram uma pessoa e eles fizeram uma macumba lá, colocaram não sei o que lá dentro, que disseram que tinha uma avó que era macumbeira, enterrou um trem dentro do lote pra as coisas dar tudo errado na vida deles, pra não dar certo e não prosperar. Não sei o que foi. E meu pai falou que ia comprar uma casa quando eu tivesse 7 anos. Eu completei 7, passou para 8, depois nunca mais. E ele falou que quando o K1 completasse 7 anos ele ia comprar uma casa. Nunca comprou, passou. Aquela casa, na verdade, aquele lugar tinha uma presença maligna, que tudo não dava certo, tudo dava errado, tudo que falava. Porque se ele tivesse um lugar que não tivesse essas coisas, fosse abençoado, se ele tivesse abrido a boca pra falar isso, quando eu ou ele completasse 7, a gente teria uma casa. Então, esse é o motivo que eu não tenho uma casa e eu moro de aluguel, entendeu? Aquele lote lá a gente tem direito de morar nele, só que a gente resolveu sair porque a gente não tava se prosperando lá, tudo lá tava dando errado, tudo tava dando errado, né, no caso. Tudo que a gente quisesse realizar tava dando pra frente, tava dando pra trás, e aí a gente resolveu sair. E a geladeira também, que vocês querem saber, que eu vou ter que contar nesse vídeo, a geladeira que meu pai comprou, eu vou falar o valor dela porque eu não tenho mais ela. O valor dela à vista foi 5 mil reais que ele comprou no débito, porque ele ganhou uma causa na justiça de uma escola que... não sei do que lá. E aí ele comprou. E também, ele comprou, só que aí a gente trocou com minha tia, porque a gente tava mudando de toda hora, nós estávamos mudando de casa. E a geladeira, ela é uma geladeira que o homem falou na loja, que ela não pode ficar saindo do lugar, ela tem que ficar em um lugar só, porque ela estraga. Ela é uma geladeira automatizada que tem que ficar sozinha num canto só. Posicionou, não pode sair daquele lugar, porque ela é assim.
Aí ela tava começando a sair do lugar, tava levando pra lá, pra baixo, pra cima, e ela não tava gelando. Ela não tá, o freezer dela tava começando a demorar a gelar. Depois que a gente parou de mudar, a gente até quietou um pouco, a gente ia até ficar com a casa. Se a casa tivesse caindo aos pedaços, a gente saía. Aquela casa lá que tava tendo um enfrentamento na chuva, toda vez que chegava, alargava a casa. E quando nós moramos nessa casa, a primeira vez é, nunca teve alagamento de água. Sempre que a gente morou aí, nunca teve. Quando nós morava aí, antigamente era chuva forte, era aquelas coisas bem fortes. E aí, nunca aconteceu disso. E aí, depois que a gente morou pela segunda vez, começou a acontecer alagamento, essas coisas. E o valor da casa à vista pra comprar, a casa que eu morei, que é aquela ali, né? Vocês viram até o vídeo que eu pulei pra cá e gravei o vídeo da invasão. Acho que as coisas, tudo tem um propósito. A gente grava o vídeo da invasão e mora no mesmo lugar do vídeo. Bom, aquela casa tá sendo vendida por 100 mil reais. Não tem escritura, não tem. A escritura tá com o governo nunca deu pra eles. E não sei porquê, essa aqui também não tem. E essa daqui tá sendo vendida por 150 mil. Pra quem tá querendo saber, se vocês forem comprar, por favor, comprem e me dá de presente, que eu serei grato e pago por mês pra vocês, ok? E um investidor rico aí que quiser comprar essas duas casas pra mim, eu aceito, viu? Quer dar de presente pra mim? Eu vou ficar muito feliz. Quem sabe eu até mostro você no meu canal do YouTube que você me deu de presente, né? E fala assim, existem pessoas que Deus usa. Então, gente, olha, tá lindo o dia hoje, é sabadão, o dia tá lindo. E agora é isso, eu vou encerrar esse vídeo porque agora tem que contar o motivo terreno que a gente não correu atrás. Esse vídeo vai ser bem pequeno porque ele não tem muita história. Eu não tenho como contar a história dele completo porque eu não sei muita coisa, tá bom? Um beijo e tchau. É isso.